Olá pessoal, nesta aula a gente vai continuar falando sobre o Prolog, mas agora de um ponto de vista um pouco mais prático. Com base nas aulas anteriores, você já tem uma boa ideia de como que ele funciona do ponto de vista teórico, como que ele aplica a resolução e a unificação para conseguir implementar a programação lógica e permitir que você crie fatos e regras e execute consultas. Nesta aula a gente vai ver um pouco mais sobre alguns predicados específicos, que permitem manipulação de listas, cálculos aritméticos, entrada e saída e outras coisas interessantes. Vamos lá? Bom, a gente vai começar essa aula falando sobre uma estrutura de dados bem simples, que são as listas. Por exemplo, se eu quiser representar uma lista com 3 letras ou 4 números ou nomes. Como é que eu posso fazer o Prolog entender isso como uma estrutura de dados? A gente já viu que no Prolog tudo são símbolos, né? Então a gente tem uma string que representa um símbolo que vai representar a unidade do processamento lógico. Então a unificação funciona em cima dos nomes dos símbolos e a gente viu que todo o processo de resolução também usa o nome dos símbolos e a unificação para poder fazer a resolução, né? Para poder fazer a inferência lógica. Então como é que ele poderia representar uma estrutura de dados desse jeito aqui? Bom, a gente já viu, né, que tem no Prolog a gente consegue fazer estruturas complexas através de nomes de predicados, né, os símbolos funtores aqui. Então, por exemplo, se eu representar uma data composta de 3 números, o 1º de 4 de 2017. É uma estrutura complexa sendo formada por um símbolo que tem um nome aqui que dá a essa estrutura um certo significado. Porém, isso aqui não é uma lista, né? Isso aqui é um elemento que tem 3 argumentos. Uma lista, por definição, né, você consegue adicionar elementos, remover elementos, ordenar elementos e assim por diante. Então, como que a gente poderia fazer isso funcionar no Prolog? Uma forma de fazer isso seria a gente criar uma estrutura especial, né, que seria uma construção de lista aqui. Eu posso usar um símbolo especial aqui, um ponto, onde eu vou representar os elementos separados por uma cabeça e uma cauda. Então toda a lista tem uma cabeça e uma cauda. Mas como que a gente consegue representar listas desse jeito? Ora, a minha cabeça é sempre um elemento. E se a minha cauda pode ser vazio, ou um elemento, ou uma outra lista. Certo? Assim eu consigo concatenar os elementos da cabeça com a cauda, que é outra lista, até essa lista terminar. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser representar a lista ABC, deixa eu abrir uma tela nova aqui. Se eu quiser representar a lista ABC, eu posso representar isso através de um símbolo, funtor de construção de lista aqui, vamos chamar essa bolinha aqui. Então vai ser o A, e o segundo elemento, que é a cauda, é outra lista. Eu tenho o B, o terceiro elemento é outra lista, e aqui seria o C, e o vazio, que eu posso representar assim. Certo? Então, dá para a gente pensar em uma coisa mais ou menos parecida para representar os elementos que a gente quer em Prolog usando o formato de lista. Tá? E aí, eu poderia trabalhar com qualquer tipo de predicado lógico, fazer funções sobre essa lista aqui do mesmo jeito que eu trabalhei com definições de regras para elementos mais simples. Tá? Esse formato aqui é exatamente como o Prolog trabalha, tá? Só que tem uma notação um pouco... Bom, então vamos fazer aqui um exemplo de um programa, pertence lista, onde eu vou tentar fazer um predicado aqui que detecta se um elemento pertence a uma determinada lista. Aí eu vou criar aqui um predicado chamado pertence, onde eu quero saber se o X pertence a uma determinada lista. Tá? Eu vou usar a estrutura de lista que eu falei agora há pouco com o ponto, só que eu vou criar com um símbolo com o nome lista, o predicado. Tá? Então quando eu fizer lista, o primeiro elemento é a cabeça da lista e o segundo elemento é a cauda da lista. Então eu vou dizer assim, ó, o X pertence à lista se ele está na cabeça da lista, tanto faz o que tem na cauda dele. E também o X pertence à lista, independente do que tem na cabeça, se a cauda for Y, certo? E o X pertence à cauda, certo? Então esse é o nosso programa que vai determinar
se um elemento x pertence a uma lista. Tá? Então, a estrutura recursiva é bem simples e que com duas cláusulas aí permite que a gente faça uma definição de se um elemento pertence a uma lista. Vamos agora rodar isso daqui. Vou carregar o exemplo. Não tem por PL. Agora eu posso fazer minha consulta. Por exemplo, pertence a... Aí eu vou passar uma lista para ele. Então vai ser uma lista que tem o primeiro elemento é o 1, o segundo elemento é o 2, o terceiro elemento é o A, o quarto elemento é o C e o quinto elemento é o B. Eu posso deixar assim também. Vou deixar com a lista vazia aqui. Então a minha lista tem 5 elementos. A1, 2... Não, desculpa. São 5 elementos. 1, 2, A, C e B. E esse predicado vai me dizer que o A pertence a essa lista. Tá? Se eu fizer uma outra consulta aqui, vou tirar o A da lista aqui, né? Vamos colocar aqui um H qualquer. Ele fala que não pertence a uma lista. Então eu consigo fazer dessa forma um processamento de lista no Prolog. Poderia fazer outros predicados aqui, a gente vai ver depois aí mais exemplos de como que a gente pode explorar a recursividade do Prolog para detectar elementos na lista, para adicionar elementos na lista, para contar o número de ocorrência na lista e outros exemplos assim. Mas antes disso, vamos ver um jeito melhor para trabalhar com lista no Prolog, ao invés de ter que ficar criando, né, um predicado dentro do outro aqui, um símbolo dentro do outro, e que fica difícil de trabalhar, difícil de enxergar. Bom, a gente vai representar a cabeça e a cauda na lista do Prolog simplesmente por uma convenção. Tá? A cabeça é sempre o primeiro elemento e a cauda é uma lista que contém o que resta tirando o primeiro elemento. Tá? Então, nesses dois exemplos aí, se eu quiser representar o ABC, né, eu coloco isso entre colchetes, separado por vírgula, e o Prolog já vai entender que a cabeça é o primeiro elemento, nesse caso aí do primeiro exemplo é o A, e a cauda seria uma lista com o segundo e terceiro elementos, o B e o C. No segundo exemplo, x, y, 2, 3, 4, ABC, o Prolog já vai entender que a cabeça é o x e a cauda é uma outra lista composta pelo y, 2, 3, 4 e ABC. Tá? Então, no Prolog dá para a gente trabalhar com essa notação aí de colchete e vírgula. Mostra que eu já falei, né, que a ideia de você ter equivalência, né, porque no fundo depois o Prolog trabalha, né, ele trata essa lista com uma combinação de outros funtores aí, separando a cabeça da cauda. E tem uma outra notação também para a gente poder trabalhar com os predicados do Prolog, que é a barra. Tá? A barra representa a separação da cabeça e da cauda. Tá? Isso quando eu quero processar, né, num predicado e criar uma regra que separa a cabeça da cauda. Tá? Então eu posso colocar aí o colchete x barra y, eu vou representar listas com pelo menos um elemento. Por quê? Porque o x vai ter que estar presente para fazer a cabeça e a cauda também está presente, só que a cauda pode ser vazia. Tá? Então nesse caso ele teria a unificação aí de um x com um único elemento. Mas depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Tá? É importante agora entender esse conceito da barra. A barra também pode aparecer nas regras separando dois elementos da cabeça do restante da lista. Tá? Então, por exemplo, se eu representar aí x, y barra z, eu estou representando uma lista que tem pelo menos dois elementos, onde x e y são os primeiros dois elementos e o z é os restantes, que pode ser vazio ou não. Certo? É importante entender o seguinte: os símbolos que aparecem antes da barra, ou seja, isso daqui, é sempre elemento individual. O que aparece depois da barra é uma lista. Tá? Então, o z implicitamente está representado como sendo uma lista. Tá? Isso porque a unificação de listas, como ela trabalha, como o Prolog trabalha, considera essa convenção aí. Aí a unificação é importante no processo, a gente já viu. Tá? E faz sentido, ó, veja só. Se a gente está trabalhando com uma lista onde o x barra y é o mesmo que um funtor x, y, a gente vai fazer o seguinte, ó. Quando eu tenho uma lista composta por A1, A2, A3 e A4, e eu vou querer fazer a unificação de x, y, como que vai ser a unificação desses dois termos aqui? Esquecendo que isso aqui são listas, tá? Vamos pensar lá na aula anterior, onde a gente falou de unificação. A unificação vai tentar fazer o casamento, né, ou a unificação do primeiro elemento com o primeiro e o segundo elemento com o segundo. Tá? Então, naturalmente, o x vai ser igual a 1, o y vai ser igual ao funtor aí, ponto, A2, funtor, A3, A4.
Então veja como aqui o resultado da unificação produziu um elemento no x e uma lista no y. Tá? Isso vai acontecer quando tiver também o x barra y. Tá? Se eu fizer o x barra y, ele sempre vai tratar o x como um único elemento e o y como sendo uma lista. Certo? É isso que tem no próximo slide aqui. Ó. Então quando eu pego uma lista com A1, A2, A3 e A4 e eu tento unificar isso com a representação de barra, ele vai unificar o x como sendo um único elemento, que é o primeiro aqui, e o y vai ser uma lista composta pelos 3 elementos restantes aqui. Certo? Então esse aqui é o importante de entender esse conceito da barra, tá? Sempre o y é uma lista e o x é um. Então vamos fazer alguns exemplos aí de como que a unificação funciona em termos das listas aí, explicando aí o significado de cada um. Tá? Se eu tiver, como eu já falei aqui, né, uma lista com 4 elementos, A1, A2, A3, A4, e eu vou tentar fazer a unificação com x barra y, qual que é o resultado da unificação? Bom, o x, nesse caso, vai ser igual a 1, um elemento só, vou fazer uma setinha aqui para não confundir, e o y vai ser uma outra lista, A2, A3, A4. Se eu tiver uma lista sozinha, A1, eu tentar fazer a unificação com o x barra y, qual que é o resultado da unificação? Bom, o x vai unificar com a cabeça, que é A1, e o y vai unificar com uma lista vazia, que a gente representa no Prolog com um colchete vazio. Aí significa que a lista está vazia, quer dizer que essa lista só tem um elemento. Tá? Isso é possível fazer. Agora, se eu tiver uma lista vazia aqui e tentar unificar com x barra y, nesse caso, as listas não unificam. E aqui eu vou fazer uma pausa para te explicar muito bem por que isso não unifica, para reforçar o conceito que eu quero ensinar aí. Tá? Vamos traduzir para o modo de lista explícito. Né? O que é uma lista vazia? É um funtor onde eu não tenho nada dentro dele. Tá? E o que significa o x barra y? É uma lista onde eu tenho x, y. Vamos lembrar as regras de unificação. Primeiro a gente olha o símbolo funtor. São iguais? São iguais. Ou seja, ok, dá para a gente partir para adiante no processo. Vamos olhar agora dentro dos argumentos aqui. Ó. A gente tem que contar o número de parâmetros, o número de elementos nessa estrutura, ou a aridade dessa definição aqui. Quantos tem aqui nesse primeiro exemplo? Nenhum. Quantos tem aqui? Eu tenho 2. Ou seja, tem um número diferente aqui de elementos. Portanto, não unificam. Certo? E por que de cima aqui consegue unificar? A gente pode fazer o exercício aqui. Né? Então, quando eu tenho o A1, o que isso significa? Que eu tenho uma lista onde o elemento aqui é A1 e o segundo elemento é a lista vazia. E quando eu tenho o x barra y, eu tenho o funtor aqui, o primeiro elemento é o x e o segundo elemento é o y. Como que vai ser feita a unificação? Primeiro eu vou olhar os símbolos funtores, são iguais. Ok. Vou agora contar quantos parâmetros tem em cada um. Aqui tem 2 e aqui tem 2. Ok também. Então agora a gente pode agora fazer a análise 1 a 1. Então x igual a 1 e y é igual à lista vazia. Certo? Então assim fica mais fácil de entender aí por que quando eu vou unificar um elemento, uma lista com um elemento só, com a estrutura x barra y, eu consigo unificar. Isso obriga que eu tenha pelo menos um único elemento na lista, tá? X barra y. E por que quando eu vou fazer assim não vai funcionar? Tá? Porque, na verdade, quando eu traduzo para a forma nativa, que é a forma que o Prolog entende realmente, né, ele não consegue fazer a unificação. Certo? Vamos fazer mais alguns exemplos. Se eu tiver a seguinte estrutura, ó, uma lista onde o primeiro elemento é uma lista também, ó, uma lista dentro da outra. Isso pode acontecer. Na verdade, são apenas combinações de símbolos, né? Então, eu tenho lá essa lista aqui.
e quando eu for unificar com o x barra y. Qual que vai ser o resultado? Bom, o primeiro elemento, x é igual a uma lista AB, e o y vai ser igual à lista CD. E não vai se confundir aqui, o professor falou, mas o x, que é a cabeça da lista, sempre é um elemento sozinho. Como é que pode ser uma lista aqui? É porque o primeiro elemento dessa lista é uma outra lista. Aí sim eu posso fazer com que a cabeça seja uma lista. Tá? Mas se você analisar a estrutura da lista original, que é esse primeiro colchete aqui com esse daqui, eu tenho alguma coisa aqui, outra aqui e outra aqui. Tá? A cabeça é esse primeiro que aparece aqui. Por acaso ele é uma lista também. Tá? Mas a gente não pode confundir na hora de criar essa separação aqui. Tá? Outro exemplo. Vamos unificar agora uma lista onde eu tenho Ana, quer dizer, um nome aqui de uma pessoa, uma variável y e uma cauda z. Tá? Quer dizer, aqui no lado esquerdo aqui eu estou colocando algumas variáveis também. Tá? Eu estou representando a lista com a barra. Do lado direito aqui eu vou representar uma lista onde eu tenho x foi ao cinema. Opa. Então são palavras aqui, tá? Como é que isso aqui vai ser unificado? A gente tem que analisar sempre o que significa, o que está representado aqui, tá? Essa barra, né, eu estou simplesmente separando cabeça de cauda. Né? E geralmente eu uso ela quando eu tenho uma variável do lado direito aqui, né? Para eu poder representar isso como uma lista que vai ser unificada com a lista do outro lado, tá? Essa barra, ela vai aparecer entre a cabeça e a cauda da outra lista, que seria aqui. Né? Então, isso daqui que está do lado esquerdo, eu vou ter que analisar com relação a isso daqui, ó. Certo? E isso que está aqui, eu vou analisar com o restante aqui. Então, vamos olhar agora parte a parte dessa análise aqui. Então, vamos olhar Ana, Y e X foi. Como é que isso aqui unifica? Olha, eu não preciso explicar nenhuma teoria para entender que, na verdade, eu estou comparando duas listas com o mesmo tamanho. Né? A vírgula, quando eu coloco a vírgula ao invés da barra, eu estou dando a estrutura exata do tamanho da lista. A barra permite que eu tenha qualquer número de elementos depois como cauda. A vírgula não. A vírgula lista exatamente os elementos que eu preciso. E nesse caso é bem direto, né? O x vai ser igual a Ana. Só uma setinha para não confundir aqui. E y vai ser igual ao foi. Tá? Então com isso eu analisei essa parte aqui e vi que eles unificam com essa parte aqui. E agora eu vou analisar o z e ao cinema. Então essa parte é fácil. Z vai ser igual a uma lista ao cinema. Certo? Então o que a unificação fez? Ela conseguiu igualar os elementos aí, colocando uma associação entre as variáveis, ou instanciando as variáveis de forma que os dois termos fiquem idênticos aí. Vamos fazer um outro exemplo parecido. Vou colocar aqui agora o seguinte, ó. Então do lado esquerdo eu tenho Ana, Y e uma cauda. Quer dizer, a cabeça é essa lista aqui, Ana Y. E do outro lado eu tenho assim, ó. X foi ao cinema. Compare isso com o exemplo anterior. O que muda? Aqui eu tenho um outro colchete nessa segundo elemento da lista aqui, ó. Então eu tenho o ao cinema, na verdade, dentro de uma outra lista. Tá? E vamos analisar isso com calma. Bom, o primeiro elemento da lista da esquerda é uma lista Ana Y. O primeiro elemento da lista da direita também é uma lista com o x foi. E aqui dá para fazer o casamento simples, a unificação simples. X igual a Ana, Y igual a foi, como o exemplo anterior. Agora vamos olhar a cauda. A cauda aqui é Z e a cauda aqui é ao cinema. Então o Z vai ser igual ao cinema, certo? Se você achou que é isso daqui, então você errou. Vamos voltar. Olha o resultado do exemplo anterior. Ficou idêntico. Então o que tá? Não era para estar idêntico aqui, porque os exemplos são diferentes. O que está faltando aqui, ó, é colocar esse colchete aqui, ó. Na verdade, a cauda aqui é uma lista que tem apenas um elemento, que por sua vez é uma lista com dois elementos. Nesse exemplo aqui,
O Z é uma lista com dois elementos. Certo? Por quê? Porque eles estão no primeiro nível da lista aqui em cima. Ó, eles estão no primeiro nível. Aqui não, eu tenho uma lista dentro da outra. Por isso que o Z aqui acaba tendo uma lista dentro da outra. Tá? Então, quer dizer, o Z é a cauda cujo elemento é somente uma lista. Que é uma lista que tem somente um elemento. Vamos olhar um outro exemplo aqui. Ó. Uma lista com 4 elementos. E aqui eu vou explicar melhor essa questão da vírgula, né? Eu quero unificar com uma lista assim, ó. E aqui a gente precisa tomar cuidado, tá? A cabeça da lista, a separação cabeça e cauda, usualmente ela fica daquele formato padrão, né? Uma única cabeça e a cauda. Porém, o Prolog permite que a gente coloque qualquer número de elementos antes da cauda, tá? Como é o exemplo aqui, ó. Então eu tenho, antes da separação cabeça-cauda, eu tenho 2 elementos, certo? Qual é a cabeça dessa lista? Na verdade é o x, né? Mas eu estou querendo dizer o seguinte, eu tenho um elemento x, depois eu tenho outro elemento y, depois eu tenho o resto. A cauda a gente pode também entender como o resto da lista que eu não quis listar como sendo elemento por elemento, tá? Por isso que eu estou fazendo aqui um exemplo diferente. Então eu tenho 2 elementos, depois o resto. Então como que a gente faz a unificação desses caras aqui? O primeiro elemento vai com o primeiro elemento aqui. Então vai ficar x igual a A. O segundo elemento, que é o y, vai unificar com B. Então, vou instanciar o y com B. E o z vai unificar com o resto. Então o z vai unificar com uma lista com 2 elementos, CD. Certo? Então essa aqui é a ideia de você ter a barra. Então a barra não necessariamente separa um único elemento do resto. Você pode listar explicitamente quantos elementos você quer aqui para fazer o tratamento. Tá? O importante é entender que é o seguinte, ó, quando eu tenho a separação com vírgula, eu tenho que ter os elementos aqui. Ó. Por quê? Porque, voltando lá no exemplo, se você tiver em dúvida, né, transforma isso no padrão do funtor e você vai entender. Eu sempre tenho que ter, quando eu coloco a vírgula, tem que ter a mesma aridade dos dois lados. Tá? Então a vírgula aqui obriga que a gente tenha esse x, depois um y e depois o resto. E o resto pode ser vazio. Tá? Olha o próximo exemplo aqui. Se eu tiver uma lista Ana, Maria, e tentar unificar isso com x, y, barra z, qual que é a unificação nesse caso aqui? Eu vou ter x igual a Ana, y igual a Maria, e o z vai ser igual a lista vazia. Certo? Por quê? Porque nesse caso aqui eu tenho que obrigatoriamente ter o x, e eu tenho que ter o y, e eu tenho, e o z eu posso ter uma lista vazia. No caso aqui ele aparece como lista vazia. Tá? Se eu fizer o mesmo exemplo, colocando Ana, Maria, e unificando com x, y, vírgula z, o resultado é que esses caras aqui não unificam. Justamente por causa da presença da vírgula. Né? A vírgula obriga que você tenha os elementos todos ali definidos antes que você tente a unificação. Certo? Então a aridade aqui não vai ser a mesma, por isso que eles não vão unificar. Certo? Bom, esses exemplos todos aqui, você pode tentar fazer no Prolog. Se você digitar lá no Prolog essas duas representações e digitar o igual aqui como símbolo, né, você pode testar a unificação. Tá? O igual é um símbolo, depois a gente vai ver ele com calma, mas é um símbolo da unificação aí que ele tenta fazer a unificação dos dois lados. Tá? E ele coloca como resultado o que você precisa saber. Então, se você quiser fazer alguns exercícios aí, testar e praticar com as listas, pode fazer esse teste no próprio Prolog. Bom, agora que a gente sabe representar listas no Prolog de um jeito um pouco mais natural, né, com vírgula, ao invés de fazer a construção através de múltiplos símbolos funtores. E a gente sabe que a unificação funciona do mesmo jeito que a unificação normal, apenas a gente tem que lembrar da forma como que a lista é representada internamente. A gente pode pensar em operações sobre listas. Que é o que a gente vai querer fazer, na verdade. Eu quero processar uma lista, eu quero procurar elementos de uma lista. Quero procurar elementos de uma lista. E isso é feito de forma recursiva. Tá? É o principal mecanismo que a gente tem para fazer iteração no Prolog. Tá? E sempre a gente vai trabalhar em cima da cabeça e da cauda, né, que são as duas partes de uma lista. Um exemplo aqui, ó.
Inclusive eu já fiz esse exemplo no comecinho do vídeo, que é verificar se um elemento é membro de uma lista. Qual que é o raciocínio que a gente tem que trabalhar? A gente tem que pensar identificando os parâmetros envolvidos, que são listas, estruturas, elementos, que vão ser argumentos de uma relação. A relação é a base de todas as definições de regras em Prolog. Tá? Nesse exemplo, a gente tem dois parâmetros, que é o que a gente está interessado, verificar se uma lista, que é o parâmetro 1, pertence a um elemento, que é o parâmetro 2. Ou seja, a operação, nesse caso principal, é a verificação de pertinência ou não do elemento à lista. Tá? E a gente vai definir nomes para essa relação e para os parâmetros. Qual que é a nossa relação? Pertence. Quais são os parâmetros? Elemento e lista. Tá? Então a gente tem que fazer essa definição. Depois que a gente definiu os elementos envolvidos, a gente tem que estruturar a solução como um processo recursivo. E lembrando, o que é uma recursividade? A gente trabalha com uma definição que usa a própria definição como parte dela. Tá? Veja aqui, vamos pensar logicamente, quando que x elemento é membro de uma lista L? Bom, se x é a cabeça, então ele é membro, certo? Ele pertence à lista. Aí eu já entendo que é um ou exclusivo, quer dizer, ele não é a cabeça. Então x ele é membro da cauda. Já que cauda é uma lista, então eu estou usando uma definição recursiva, quer dizer, eu estou usando a função é membro de, aplicando sobre a própria cauda, que é uma outra lista. Tá? E tirando o elemento da cabeça. Então, cada vez que eu chamo, digamos assim, a função membro de, eu tiro a cabeça e olho só na cauda, até eu achar aquele elemento na cabeça. A condição de parada, que é também parte importante da definição recursiva, nesse caso aqui, é a existência do x na cabeça da lista. A hora que ele aparecer na cabeça, ele vai ser pertencente. Bom, então vamos fazer um exemplo aqui no Prolog de um programa aí que implementa essa lógica. Vou criar aqui um pertence.pl e vai ser, vocês vão ver bem a mesma estrutura do exemplo que a gente tinha feito antes, que agora a gente vai usar a estrutura, a forma de representação de lista mais natural aí que eu mostrei. Então, quando que eu vou definir se um elemento x pertence a uma lista? Bom, a primeira opção é se o x pertence a uma lista porque ele está na cabeça. Olha essa definição aqui, é uma relação entre x e uma lista cujo x é a cabeça de uma lista e o y é a cauda. Na verdade, a cauda poderia ser uma variável anônima aqui, tá? Eu não precisaria colocar um y aqui. Mas vamos deixar o y aqui, tanto faz. Mas ele está dizendo o seguinte, qualquer que seja y, se o x aparece como primeiro elemento, então o x pertence a essa lista, qualquer que seja o y dessa lista. E isso faz sentido, logicamente faz sentido. E vamos definir agora a segunda opção, quer dizer, vamos supor que ele não pertence à cabeça, que ele não seja a cabeça. Então, vou fazer o seguinte, o x pertence a uma lista, se a cabeça for z e a cauda for y, quer dizer, qualquer que seja a cauda, mas desde que, lembrando que esse dois pontos menos a gente vê como antecedente, que é a condição para que o consequente seja verdadeiro, o x pertence à cauda y. Tá? Ou seja, como é que eu leio isso? Eu errei aqui, na verdade, é a barra. Tá? Quer dizer, o x pertence a uma lista cuja cabeça é z e cuja cauda é y, se o x pertence a y, que é a cauda da lista original. Vou salvar aqui esse programa e vamos testar. Vou carregar o programa. Aqui está reclamando está dando um warning, na verdade, São variáveis que não estão sendo usadas. Então ele fala que são singleton variables. Tá? Na verdade, isso representa que eu estou declarando uma variável numa regra e ela não está sendo chamada de novo, ela não está sendo utilizada para nada. Tá? Então ele reclama aí com esse warning singleton variables. Mas tanto faz, não tem problema que não vai mudar a nossa execução. E vamos fazer um teste aqui, Pertence a aquele mesmo exemplo de antes, 1, 2, A, C, B. Então, agora é muito mais fácil de desenhar, de escrever aqui o que eu quero dizer. Então, eu quero, dado uma lista 1, 2, A, C, B, quero saber se o A pertence a essa lista. E aí fala que sim, verdadeiro. Se eu passar uma lista que não existe, o A, ele vai dar falso, porque ela não tem. Tá? Se eu fizer assim, pertence a 1, 2, 3, e aí eu tenho uma outra lista aqui dentro, como quarto elemento, certo? Será que ele vai dar como pertence ou não pertence? Vai dar falso. Por quê?
apesar do A pertencer à lista, na hora que ele está fazendo a comparação, como eu defini o programa, ele está comparando elemento por elemento. E nesse momento aqui, uma hora, vai acontecer o seguinte, ó. Essa vai ser a minha cauda, né? E ele vai olhar qual que é a cabeça da minha cauda. A cabeça é tudo isso daqui. É igual a isso daqui? Não. Não vai ser igual. Então ele vai passar para frente, vai analisar isso como cabeça e aí vai chegar no fim da lista e não vai conseguir fazer a unificação do A com ninguém. Tá? Ou seja, o meu procedimento, a minha definição pertence não entra recursivamente em sublistas ou em listas aninhadas. Tá? Vou colocar aqui um outro exemplo. Agora eu vou passar um x, ou seja, uma variável não amarrada como o primeiro elemento aqui. Ó. Qual que será que vai ser o resultado? Né? Sugestão aí, tenta fazer uma pausa e tenta executar essa consulta na sua cabeça ou no papel mesmo, para você tentar adivinhar o resultado. Mas qual que seria o resultado aqui então? Dá um pause aí e faça, depois você volta no vídeo. O resultado é que ele vai recuperar todos os elementos de uma lista. Então lá, x igual a 1, depois x igual a 2, depois x igual a 3 e depois mais ninguém. Tá? Eu fui apertando espaço aqui para ele buscar a próxima solução. Tá? Lembrando lá que a gente viu da resolução, assim que ele encontra uma solução ele mostra e ele só continua se você der o espaço. Tá? Para a gente tentar fazer o exercício aí, eu vou colocar aqui o trace e vou rodar de novo essa consulta com o trace agora. Vocês vão ver que ele vai fazer a unificação olhando elemento por elemento. Ó. Então a primeira vez que ele vai executar, vai procurar essa variável x, que ele está chamando aí de underline 6834, com a lista toda. Aí ele vai encontrar e fazer a unificação com o 1. E aí ele vai responder. Depois ele vai tentar agora com a cauda. Olha lá, a variável 6834 vai refazer só com a cauda, que é a segunda versão, ou a segunda linha do procedimento, a segunda cláusula do procedimento. Né? Ele vai fazer a unificação da variável com o 2, ele volta e mostra o 2. E assim ele vai fazer até o 3, depois ele vai tentar de novo com a lista vazia. E aí a lista vazia não tem cabeça, e ele falha e dá falso. Tá? Então, de novo, vai tentar fazer esse exercício aqui no papel, desenhando a árvore para você entender como é que ele está funcionando aí. Beleza? Vamos agora fazer um segundo exemplo de um programa que faz a concatenação de duas listas. Tá? Aqui eu já criei um arquivo texto concatena.pl e eu quero fazer né, um programa onde eu faço o seguinte, ó, concatena ABC com 1, 2, 3, L. Eu quero fazer essa consulta aqui e eu quero que ele me responda assim, ó, L igual a ABC 1, 2, 3. Certo? Como é que eu posso pensar nesse tipo de programa para o Prolog? Então vamos lá. A gente vai fazer da mesma forma que os exemplos anteriores, pensando num modo recursivo de programação. O modo recursivo sempre tem que terminar uma coisa unitária, né? Uma coisa quando eu tenho certeza de que aquilo é verdade. Tá? Assim como quando eu disse que o pertence funciona quando o elemento está na cabeça. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então eu vou fazer o seguinte, ó, quando uma lista vazia é concatenada com outra lista L, o resultado é L, independente de qual for esse L. Tá? Porque L concatenado com lista vazia dá sempre L. Tá? E nesse caso eu defini que a primeira lista é a vazia, porque eu vou fazer a recursão em cima da primeira lista. Tá? Qual que é o segundo caso aqui, a segunda cláusula que eu vou dizer? Se a minha lista não é vazia, então ela tem um elemento e uma cauda, certo? Porque se ela fosse vazia, ela iria cair nesse caso aqui, certo? Mas ela não é. Então eu tenho uma cabeça X e uma cauda L1. Aí eu vou ter L2, que é a minha segunda lista que eu vou concatenar. E o resultado vai ser X e L3. Opa, X aqui é maiúsculo. Ou seja, eu vou pegar a cabeça da primeira lista e vou copiar para o resultado. E eu vou concatenar isso, né, através da barrinha aqui, né, com a lista L3. Quem que é L3? Bom, L3 vai ser o resultado da concatenação do L1 com L2. Veja como faz sentido essa definição. Eu estou concatenando duas listas e o resultado vai ser o elemento, a cabeça da primeira lista e a concatenação da cauda da primeira com a segunda inteira, que eu chamei de L3. Essas duas cláusulas, para mim, permitem que eu defina o predicado de concatenação completamente. Aí ele vai funcionar com qualquer duas listas que eu passar. Então vamos testar esse programa. Vou carregar ele na memória. Já abri aqui
interpretador Prolog. Vamos testar aqui. Primeiro eu vou passar o exemplo. Concatena uma lista ABC, outra lista 1, 2, 3. Vou jogar o resultado em L. Pronto, ele me respondeu aqui o resultado L, ABC 1, 2, 3. Tá, eu poderia fazer uma consulta de verificação também. Ó. ABC 1, 2, 3 e ABC 1, 2, 3. Ele vai me retornar verdadeiro. Eu poderia fazer uma consulta, assim, ó, quais são as duas listas L1 e L2 cujo resultado é ABC 1, 2, 3. Parece esquisito, mas o Prolog, como ele faz a unificação e ele faz a resolução em uma busca, ele vai permitir esse tipo de consulta invertida também. Ó. Então, ele conseguiu fazer uma busca e encontrou o resultado onde L1 é vazio e L2 é a lista toda. Uma segunda opção é L1 é o A e o L2 é BC123. Ou o L1 é o AB e o L2 é o C123. E assim por diante, até achar todas as combinações possíveis que geram duas listas que concatenadas deu ABC123. Certo? Isso permite que a gente faça aí uma análise aí de meio que invertida. Olha um outro exemplo interessante aqui. Ó. Se eu tenho aqui, eu quero concatenar qualquer coisa, a segunda lista vai ser assim, ó, mês 1, maio, mês 2. Certo? E o resto não me interessa. Então, com a variável anônima aqui também. A barrinha aqui, o underline é a variável anônima, tá? E o meu resultado vai ter que ser janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Opa, ficou errado aqui. Coloquei maio aqui, né? Vamos colocar maio aqui. Então ele conseguiu encontrar lá, ó, mês 1, abril, mês 2, junho. Ou seja, ele buscou uma unificação onde eu tenho a seguinte sublista, mês 1, que pode ser qualquer coisa, maio, e mês 2, que pode ser qualquer coisa. Então ele fez a busca nessa lista toda aqui, né, e encontrou o maio, unificou com esse, portanto o abril vai unificar com esse aqui, e o junho vai unificar com esse daqui. Aí esse é o resultado que ele me deu. Então eu fiz uma consulta invertida, usando, né, um procedimento de concatenação, que a gente pensou inicialmente em usar de um jeito construtivo. Tá? E mesmo assim dá para usar de outras formas, porque a resolução trabalha com a árvore de busca. Aí. Vou fazer um último exemplo aqui só para mostrar. Eu tenho assim, ó, eu tenho uma lista L1 qualquer, uma outra lista onde eu tenho pelo menos 3 elementos, ou exatamente 3 elementos, eu estou usando a vírgula. Então tem que ter 3 elementos na segunda lista. E o resultado é A, B, C. Aí eu tenho um A, B aqui com uma sublista. Aí eu tenho o D, uma lista vazia. O que eu estou fazendo nessa consulta aqui? Eu quero concatenar uma lista L1 com uma outra lista onde eu tenho 3 elementos. O resultado vai ter que ser isso daqui. Qual que vai ser o resultado? Só tem um resultado onde L1 vai ser ABC, o E1 vai ser o AB, que é esse cara aqui, o E2 vai ser o D, que é esse cara aqui, e o E3 vai ser a lista vazia, que é esse cara aqui. Tá? Então essa combinação de L1, E1, E2 e E3 unifica somente quando esses valores são assumidos. Tá? Então de novo eu estou conseguindo fazer uma consulta aí meio complexa, buscando na verdade os 3 últimos elementos de uma lista, usando o predicado de concatenação, que a princípio não tinha nada a ver com o que a gente propôs. Isso mostra que dá para a gente usar o Prolog de uma forma muito flexível, né? Dá para a gente fazer várias coisas interessantes aí com ele, usando as relações lógicas aí e o processo de resolução com a unificação. Bom, tem aqui outros exemplos, tá, que eu não vou fazer aqui no vídeo, mas eu sugiro que vocês tentem fazer como exercício. Tá? Esse aqui está pedindo para você definir um predicado que adiciona um elemento como último de uma lista. Tá? Então, quando eu vou chamar assim, ó, A de último e L1, resultado L2, onde L2 contém todos os elementos de L1 com o E no final. Então, tente fazer esse exercício aqui. E eliminar um elemento de uma lista. Então, eu vou passar aqui del x L1, resultado é L2, onde L2 contém todos os elementos de L1 menos x. Tá? Então, tente fazer esses dois aqui, é como um exercício para vocês aí.